Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Como diz o grego em termo bíblico, Reirene Tukiri, a graça e a paz estejam com todos. Ou então, para aqueles que são admiradores do hebraico aí, Shalom. Independentemente de qual for o horário que você estiver vendo esse vídeo, eu quero que você seja bem-vindo a esse canal em nome de Jesus. Hoje, dia 12/6, dia 12 de junho, né? Hoje, na verdade, é uma data que tem duas comemorações. A mais festiva, no caso, é a Dia dos Namorados, e a segunda data que é comemorada hoje, na verdade, é o segundo domingo do mês de junho. É o Dia do Pastor. Você sabia que hoje é o Dia do Pastor? Hoje é o Dia do Pastor, e nós vamos falar sobre isso. Se os irmãos quiserem que eu faça um dia sobre todo o bojo, né, que encorpa o Dia dos Namorados ali de São Valentim, a gente faz também. Mas, como foi um dia criado para comemoração festivas, né, que João Dória comemorou, ele, na verdade, fez essa comemoração festiva para literalmente haver gasto financeiro, eu achei melhor fazer um vídeo explicando um pouco sobre o ministério pastoral. Então, antes de tudo, eu quero que você, por gentileza, comente aqui embaixo, se você puder gostar desse vídeo aqui, se você puder deixar um joinha para me ajudar em nome de Jesus. Se você também puder se inscrever no canal e ativar as notificações, com certeza você vai estar me ajudando a alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então vamos para o vídeo. O Ministério Pastoral Bíblico, ele na verdade é um ministério que não se encontra em apenas um texto. É necessário nós analisarmos todo um bojo. E eu hoje gostaria de embasar essa minha palavra aqui, embasar esse vídeo, em cima de um livro que eu acho e considero o maior manual, literalmente o maior manual de um homem de Deus que tem um ministério de pastor. É o livro O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. É o maior manual considerado pelos teólogos, os estudiosos, como o maior manual do ministério do pastorado. Literalmente, é algo tremendo o que esse livro ensina. Eu gostaria de passar por alguns detalhes desse livro com você aqui. Então esse vídeo ele vai ser basicamente um tributo a esse livro, que é um livro muito bom. Eu indico esse livro para você estudar, para você aprender. Pastor também aprende, pastor só não ensina não, ele também aprende. Então, literalmente, esse livro é um livro muito bom, é o maior manual prático de ministério pastoral que eu já vi. Literalmente, é algo tremendo que esse livro nos ensina. Então, eu vou passando pelos tópicos, eu vou ensinar o tópico e, assim, os subtópicos dele. Então, o livro logo já começa a nos ensinar sobre a pureza dos motivos pastorais. Todo pastor ele tem que ter uma pureza dos motivos. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que a obra ministerial ela deve ser exclusivamente para Deus e pela salvação do povo. Jamais ela pode ser realizada visando algum lucro particular nisso. Negativo. Você não pode olhar para o seu rebanho e literalmente ver no seu rebanho uma oportunidade de crescimento financeiro, uma oportunidade de ficar milionário, uma oportunidade de ficar trilionário. Não, 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 não. Para literalmente um pastor que tenha a visão de Deus, tem que haver uma pureza dos motivos do porquê ele literalmente aceitou esse chamado, viu que tem esse chamado diante de Deus. Então, primeiro tópico aqui, literalmente, a pureza dos motivos do porquê ele está pastoreando. Segundo, é entender que há uma diligência e trabalho duro. Literalmente, o esforço do ministério do pastorado tem que ser incansável. Todo pastor tem que
quando entra nesse cargo, ou quando se sente-se chamado por Deus, tem que ter em sua consciência de que isso não é um parque de diversão. Não é literalmente algo que você vai poder brincar mediante a isso. Negativo. É algo que provoca de você uma diligência muito grande, um esforço, um trabalho duro. John Ryde, né, era um grande intercessor, um grande homem, e ele intercedia muito pelo povo, ao ponto de interceder tanto que o seu coração foi mudado de lugar, de tanta força a qual ele intercedia. Nós vamos ver também diversos homens como Robert McAllister, que literalmente tiveram um ministério pastoral e foram afetados em sua saúde, afetados em diversas áreas. É necessário nós entendermos que um dos trabalhos mais duros que existe é o ministério pastorado. Então, é necessário se empenhar, sim, porque é algo que precisa e merece total atenção. Terceiro, tem que haver uma prudência e uma eficiência. Essa obra é uma obra que tem que ser feita com prudência. Você não pode ser um louco com o ministério na mão, com o microfone na mão, melhor dizendo. Um louco, uma pessoa que não é sarada, uma pessoa que não está bem psicologicamente, uma pessoa que não está bem com a sua família, uma pessoa que não foi curada dos seus traumas. Literalmente é uma pessoa que vai matar mais do que edificar. A Bíblia diz que Jacó ele sai de sua casa, ele não, literalmente, irmãos, Jacó não traiu Esaú, ele comprou a bênção. O texto está muito bem claro lá sobre isso. Foi barato, né? Um prato de lentilhas, mas ele comprou literalmente. Então, ele compra a bênção, arruma tudo, engana seu pai e ele foge. Depois de muitos anos, ele tem que retornar, ele tem que tratar com o passado dele, ele tem que encarar o irmão dele. Então, uma das coisas que o pastor tem que ter em mente é que ele tem que se tratar com o passado dele. Ele não pode ser um cara que leva as coisas para o pessoal. E um dos comentários, dentro desse tópico de prudência e eficiência, é que deve-se dar leite antes do alimento sólido. Deve lançar o alicerce antes de começar a construir. Então o pastor tem que ter esse equilíbrio. A pessoa chegou agora no reino. Você quer tratar todo mundo como se literalmente a pessoa fosse velha no evangelho. É necessário sim lançar os alicerces passo a passo. Ou então um pastor que sai consagrando todo mundo, apesar da pessoa ter chegado há pouco tempo, ele consagra todo mundo. Experimente essa pessoa. O que Richard Baxter ensina é que, literalmente, as crianças não devem ser tratadas como se fosse adulto. Isso tanto no quesito espiritual. As crianças devem ser introduzidas no estado de graça antes de esperar que pratiquem as obras da graça. Então, quando nós somos uma criança, a igreja é considerada uma criança, os pequeninos, quando uma criança vem, um ser humano vem, uma pessoa aceita Cristo na tua igreja, primeiro você constrói o alicerce, discipula essa pessoa, para depois você começar a usar ela para construir alguma coisa. Primeiro a obra é em nós. Um pastor ele tem que ter essa prudência, senão ele mais mata do que edifica. Ele tem que ser prudente e eficiente. Quarto, tem que ter certeza quanto às doutrinas básicas da igreja. Antigo Testamento não é texto para se embasar doutrina. Antigo Testamento não é texto para se embasar doutrina. Doutrina para a igreja é Novo Testamento. Então, literalmente, um pastor tem que ter certeza dessas doutrinas básicas. Tem que saber dar ensino com doutrinas básicas baseado no Novo Testamento. Antigo Testamento é ensino que você tira, mas você pode tirar alguns ensinos para aplicar na igreja. Só que se você aplicar como doutrina, isso é uma falsa aplicação, não se deve levar em consideração. Vamos para o quinto tópico. O ensino desse pastor tem que ser claro e tem que ser simples. Claro e tem que ser simples. Olha o que Richard Baxter disse. Todo o nosso ensino deve ser tão claro e evidente quanto nos seja possível. Aquele que deve ser compreendido precisa falar à altura dos seus ouvintes.
deve ter como objetivo o seu afã a fazer ser compreendido. Mais do que tudo, busque ser entendido pelas suas ovelhas. É isso que Richard Baxter vai dizer nesse sexto tópico. Sétimo tópico, dependência de Deus e a docilidade perante os outros. Todo pastor tem que saber que ele é dependente também do Senhor. Toda a nossa obra deve ser levada adiante com humildade, senso da nossa capacidade. Precisamos estar numa piedosa e confiante dependência de Deus em todas as coisas. Devemos recorrer a Ele em busca de luz, de vida e poder, pois Ele é quem nos envia a trabalhar. Dependência de Deus. Todo pastor tem que saber também a sua dependência de Deus, porque você é humano, meu amado. Você é humano. E a docilidade perante os outros. Você tem que saber repreender na hora certa, você tem que saber exortar na hora certa, você tem que saber elogiar na hora certa, até mesmo quando você vai fazer uma conversa, como ter uma conversa, seja gerando disciplina ou não, isso tudo está nas Escrituras. Sétimo, humildade. Humildade. Todo pastor tem que ser humilde. Todo pastor tem que ser humilde. Tem que ser humilde porque você está você está literalmente arrebanhando um povo, você está com uma estrutura humana ao seu redor. Então, se você tratar com todos com desumildade, com arrogância, eles vão se espalhar. E pastor sem ovelha, ele não é pastor. Pastor não é soberano. Pastor não é Deus. Pastor não é eterno. Pastor não é anjo. Não, negativo, você é humano. Trata as pessoas com humildade, é isso que diz Richard Baxter. Nono, todo pastor tem que ter um espírito zeloso e afetuoso. Também é importante que sejamos sinceramente afetuosos, de intenções sérias e zelosos em todas as nossas exortações públicas e particulares. Você tem que saber, quando você tem um espírito afetuoso, você precisa saber que quem está te ouvindo também é um ser humano. Quem está te ouvindo é uma pessoa. Pode estar errado ou não, mas é uma pessoa. E a Bíblia diz que aquele que é exortado muitas vezes endurece a cerviz. Então é necessário sim, querido, nós sabermos como falar. Como falar. Há uns tempos atrás a igreja vivia sim, dentro de um contexto onde todos literalmente se calavam para ouvir diante da ignorância, até mesmo diante da palavra de Deus. Mas hoje não é assim. Hoje nós temos uma informação, a proliferação da informação é muito grande. E hoje é necessário você dizer para a sua ovelha, você não pode fazer isso. Mas você precisa dar uma base para a sua ovelha. Se não é pecado biblicamente, você precisa dizer que é doutrina da igreja. Querido, vai na obediência, mas se não está dizendo que é pecado, você não pode falar que é pecado. Então, literalmente, você tem que ter um espírito afetuoso para essa pessoa, tem que ter uma empatia. Porque tem pastores que têm uma empatia para ajudar, mas quando vai exortar não tem uma empatia. Já tem pastores que, quando entra em contradição, ou quando alguém bate, literalmente, numa conversa, numa situação de discordo, ele não é afetuoso. Só é afetuoso, literalmente, quando é bajulado ou quando ele vai ajudar alguém. Mas quando alguém conversa sobre alguma coisa com ele, ele literalmente espinha, mesmo ele estando errado. Então é necessário o pastor ter, segundo o Richard Baxter, esse nono tópico, é necessário o pastor ser afetuoso, tanto em exortações públicas como em exortações particulares, porque hoje em dia tem a condenação pública, até mesmo gera processo, então nós não podemos agir de qualquer forma. 10º tópico, reverência. Todo pastor tem que ter reverência. Olha o comentário de Richard Baxter. Façamos todo o nosso trabalho reverentemente, como convém os que têm consciência da presença de Deus, sabendo que não está fazendo para qualquer um. Está fazendo sim para o Senhor. 11. Amorosa preocupação pelo rebanho. Se você é pastor de um rebanho e não se preocupa com ele, você é tudo menos pastor. Pedro não foi chamado de pastor. Pedro não foi chamado de pastor.
Literalmente, existem pessoas que falam aquela palavra apacentar, né? Não, Pedro não foi chamado de pastor. Vamos entender uma situação que esse ministério pastoral não pode ser confundido com o ministério de pastor do Antigo Testamento. Eu vi pessoas pegando e embasando doutrina em cima dos costumes de Davi, ou de Abel, foi o primeiro pastor, ou até mesmo a esposa de Isaac, de Rebeca, que foi pastora também, uma mulher que foi pastora. Pessoas pegando um monte de coisa do Antigo Testamento, fazendo uma salada danada. Não, 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 não. Ministério do pastorado, no que se diz respeito a ministério, é do Novo Testamento. É necessário nós termos uma base nisso daí. Podemos tirar ensinamentos do tratamento de um pastor, como Davi, sobre suas ovelhas. Mas não é doutrina, é um ensinamento que você faz uma aplicação ali pela igreja, para a igreja, explicando de forma bem clara. 12º tópico. Um pastor tem que ser paciente. Tem que ser paciente. O pastor tem que ser paciente. Temos que suportar muitos abusos e ofensas daqueles que estamos fazendo bem. Depois de termos dado bastante atenção à situação deles, depois de termos orado e suplicado com eles e por eles, depois que os termos enaltecido e depois de termos nos desgastados por eles, ainda precisamos ter paciência com eles. Pastor não deve levar nada para o pessoal. Segundo Richard Baxter, um pastor não deve levar nada para o pessoal. Se você leva algo para o pessoal, você não está curado. Você precisa literalmente entender que o chamado, ele precisa ser literalmente, quando você obtém esse chamado, quando você sabe que esse chamado vai exigir coisas de você. E uma das coisas é os frutos do Espírito, é domínio próprio. Então, logo no início, o Richard Baxter já dá instruções poderosas para a gente. Mas eu queria literalmente falar aqui sobre o segundo tópico, mas eu não vou deixar esse vídeo muito grande. O segundo tópico é cuidando de nós mesmos. Perdão, tá? Que estou muito resfriado. Cuidando de nós mesmos. Todo pastor tem que cuidar de si. Todo pastor tem que cuidar de si mesmo. Sua saúde, sua vida espiritual. Porque muitos naquele dia chegarão e irão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome operamos maravilhas. Todo pastor tem que cuidar de si mesmo. Por quê? Ele é o maior alvo de Satanás, porque expondo ele, expõe outras pessoas que são menores. Literalmente. E o ataque vai começar por ele. Terceiro, todo pastor tem que ser resolvido familiarmente com a sua esposa. Todo pastor tem que ser resolvido com a sua esposa. Tanto na área psicológica, conversas, harmonia, decência, quanto na área sexual. Todo pastor. Quando o pastor não é resolvido familiarmente na área psicológica, isso causa conflitos e dissensões dentro da igreja. Porque em algumas igrejas do ministério pastoral não permite mulher. Nessas igrejas costumam ter menos conflitos, mas em igrejas que permitem mulher, geralmente costumam ter mais conflitos, pelo fato de, psicologicamente, os pastores dentro de suas casas não deixarem bem claro de onde está a autoridade. Apesar de que nos ministérios que literalmente aceitam pastoras, as pastoras costumam cuidar de uma certa situação específica e deixar a autoridade geral com o pastor, mas é necessário o pastor também acertar isso dentro da sua família. Sexualmente, porque muitos pastores têm caído em pecados, em adultérios, em literalmente promiscuidade. Por quê? Porque não são resolvidos sexualmente. Richard Baxter, ele fala que é necessário todo pastor ser resolvido sexualmente com a sua esposa. Porque aí você vai evitar vídeos pornográficos, muitos pastores pornógrafos, muitos pastores que já passaram do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento,
Muitos pastores que literalmente, no quesito família, não têm autoridade para ensinar mais. Então é necessário você ser resolvido com a sua esposa, literalmente. Aí ele entra num contexto, o Richard Baxter, sobre a necessidade do arrependimento. Aí ele dá alguns detalhes aqui. Esdras, capítulo 9, versículo 6 e 7. Esdras, literalmente, confessa o pecado do sacerdote, como também do povo. Os levitas, em Neemias 9, 32 ao 34, ele confessa os pecados também. Daniel, capítulo 9, versículo 20, ele confessou seus pecados, tanto dele quanto do povo. Então há uma necessidade de arrependimento de pastor, sim. Pastor não é soberano. Segundo, orgulho. Pastor tem que ser tratado no orgulho. O orgulho é o pecado é um dos pecados mais odiosos perante Deus. Ele ataca os nossos pastores, todavia é mais detestável e inexcusável em nós, pastores que temos outros homens e outros ministérios. Olha só, entende? O que o Richard Baxter falou aqui é que um pastor tem que tratar o seu orgulho. O pastor não pode ser orgulhoso, porque uma das principais funções que atrai mais orgulho é o ministério pastoral. Os outros homens das outras profissões não me interessam, se são orgulhosos ou não, amém. Mas aqui, Richard Baxter está falando que é necessário o pastor tratar o seu orgulho. Segundo, o menosprezo pela unidade da igreja. Todo pastor tem que prezar pela união. Pastor não pode levar em consideração fofoca, irmão. Fofoca. Tem gente dentro da igreja que é Maria Fifi mesmo. Fofoqueiro, cuida da vida de todo mundo. Até quando você levanta, quando você acorda, a pessoa está anotando para entregar para o pastor. Aconteceu um caso estreito um certo tempo comigo, que um irmão veio falar mal de um pastor, isso lá no Rio de Janeiro. O irmão veio falar mal de um pastor para mim, um diácono, e nisso eu chamei o pastor na hora, falei, calma aí, irmão, pastor, vem cá. O pastor chegou, eu falei, pode continuar aqui o que você estava falando, na frente do pastor. Todo pastor tem que tratar fofoca com severidade, de forma severa, irmãos, porque senão você dá a carta branca para a pessoa que está fofocando, e fofoca é um pecado, e você trata a pessoa a qual foi a vítima da fofoca de forma errada. Então é necessário nós, literalmente, prezarmos pela paz e unidade da igreja. O outro tópico entra na falta de disciplina eclesiástica. Primeiro, é necessário nós entendermos que a igreja e o mundo secular não se misturam. Não há movimentos que se misturam. O próprio endemoniado gadareno, os demônios que estavam nele, falou assim, olha, o que tenho eu contigo? É muito importante entender isso. Segundo, pastor ele não pode, primeiro, compromisso com as atividades mundanas. Pastor ele tem que ter uma certa visão. Segundo, compromisso com atividades seculares, unificando a igreja. Pastor, literalmente, não pode fazer isso. Tem que separar a igreja do mundo. Terceira, os interesses mundanos e carnais não prevalecem contra o corpo de Cristo. Pastor que mistura a obra de Deus com várias coisas. Vários pastores que misturam a obra de Deus com um monte de lavagem do mundo. Não pode, irmão. Com política, com um monte de coisa. Entenda uma coisa, obra de Deus é obra de Deus. Você como líder espiritual, você pode, eu não sou contra a política não, mas você como líder espiritual, você pode apontar uma pessoa a qual literalmente você orou, pediu a Deus um discernimento. Porque quanto mais políticos servos de Deus, melhor é. Várias coisas que poderiam ser levantadas não são. Mas é necessário nós vigiarmos muito com isso. Então, púlpito de igreja, marca uma reunião com todos os teus membros. Marca uma reunião com todos os teus membros, mas púlpito de igreja não é para falar de política. Púlpito de igreja é para pregar a palavra de Deus. Então, esse é o manual do pastor, segundo Richard Baxter. É um manual fenomenal. É um fenômeno. Eu vou deixar aqui, ó, para você, ó, literalmente, tá aqui, ó, para você procurar esse livro, porque ele vai te ajudar demais. Já fui pastor durante um tempo já, eu sei que é uma missão árdua, é difícil, dói,
sangra na gente, a gente tem que aguentar muita coisa, literalmente, mas eu acredito que Cristo vai estar contigo nesse barco. Pastor, não desista do teu chamado, não desista do teu ministério. Esse aqui é um livro, a gente não tem aqui nada contra pastor negativo, a autoridade da igreja, o anjo da igreja, mas esse manual, literalmente, ele traz um ensino para as nossas vidas. Então leia esse manual, porque vai te ajudar a arrebanhar o povo de Cristo. Deus abençoe tua vida e até a próxima. Estamos juntos. Amém. Deus abençoe.